Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Estou aqui com o meu bloquinho pra gente trocar uma ideia. Agora sobre as concorrências e as disputas que a gente tem hoje no elenco do Atlético, principalmente com as chegadas dos reforços. O assunto que a gente já vem conversando, mas fazer um vídeo falando sobre isso, eu acho que dá mais esse tom de como o elenco do Atlético ele aumenta o seu leque de opções em posições que talvez a gente, em algum momento da temporada, estava muito desesperançoso em relação a qual seria o verdadeiro impacto de determinados jogadores, como por exemplo na lateral direita. A gente muda completamente o nosso nível de disputa quando a gente sai de Raiem Palácios e Dudu para Cauã Moraes, que vem sendo uma ótima surpresa, e Benavides. Esse para mim é só um dos exemplos. Então, o Odair, ele tem um elenco mais completo. O Odair ganhou reforços internos e ganhou reforços externos. E o Odair agora ele vai precisar entender como vai ser a chegada desses reforços para que ele defina qual é o time titular do Atlético. Só que nesse processo de definir qual é o time titular do Atlético, o que eu posso dizer para vocês é, ele tem muitas opções. Por exemplo, na lateral direita, Benavides e Cauã. Um lateral muito mais seguro, outro lateral muito mais avanço. Às vezes um jogo pede uma coisa, às vezes outro jogo pede outra coisa. Mas assim, se teve uma declaração do Odair que eu gostei bastante, foi quando o Odair ele chega e ele fala: cara, ninguém vai jogar por nome no Atlético. E assim, não que eu tenha um grande anseio quanto a isso. Eu acho que existe hierarquia no futebol. Eu acho que, por exemplo, o Viveiros, ele chega com nome. O Mendonça, ele chega com nome. Pode até ser no inconsciente, mas esses caras vão receber oportunidade pelo grau de investimento, pelo grau de confiança que o Atlético vem tendo nesses caras. Mas essa declaração do Dair, ele mostra para quem, na teoria, seria preterido, que esses caras eles vão ter que se provar também. O Viveiros, o Mendonça, o Sacha, o Aguirre, o Benavides. Esses caras eles vão ter que se broncar. A última coisa que o Atlético precisa, e eu acho que a última coisa que o bom gestor de grupo Odair Helma vai permitir, é o cenário de zona de conforto no Atlético. O Odair ele traz uma palavra que eu acho que é muito importante para esse processo que a gente está vivendo, que é uma palavra fundamental, que é a palavra da humildade. Você ter humildade para trabalhar, você ter humildade para competir, você ter humildade para conseguir se impor. E você ter humildade para buscar sua vaguinha também. Você ter humildade para buscar a sua oportunidade ali também. Humildade nesse sentido é fundamental. Beleza, minha rapaziada? Então, assim, vamos começar a falar sobre as disputas, mas elogiar o Odair nesse sentido. Eu vou embaralhar aqui, tá? Para não ficar algo muito óbvio. Eu vou começar com uma que, para mim, é uma disputa que ela consiste na chegada de outro reforço. Eu não acho que o Atlético vai terminar a janela sem contratar um camisa 8, um volante mais técnico, um volante mais organizador. Então por isso que eu tô botando essa disputa de Sacha e Filipinho aqui. E é muito doido, porque são jogadores em momentos completamente diferentes, né? Você tem um Sacha mais experiente, mais maduro, que se sente muito mais confortável com bola. E você tem um Filipinho que conversa muito em relação ao que é o Atlético. Nessa questão de desenvolver o jogador, de lapidar o jogador, de melhorar o jogador. E o Filipinho é um cara de muito potencial. Então a gente tá falando de uma concorrência de Sacha e Filipinho. Que beleza. Será que o Lucas Sacha vai barrar o Filipinho? Mas no final das contas, esse processo como um todo, ele consiste também em quanto o Lucas Sacha vai fazer o Filipinho crescer. Enquanto o Lucas Sacha pode ajudar na evolução do Filipinho, enquanto o Lucas Sacha pode fazer o Filipinho ser uma versão melhor dele. Então eu acho que isso tem um peso muito grande. Se você me perguntar, Thiago, hoje, Sacha ou Filipinho? Sacha. O Sacha tá na frente. E não é por ser uma peça nova, um nome novo que empolga. Mas é por ter total convicção que o Filipinho pode aprender com o Sacha. E nesse momento a gente precisa mais da estabilidade do Sacha do que do potencial do Filipinho. Agora a gente vai para outra. Viveiros e Alan. Pode parecer uma disputa fácil, tá?
Pode parecer uma disputa tranquila, pode parecer uma disputa boba, mas não é. O último jogo do Alan contra o Amazonas, pra mim, ele deixou claro muita coisa sobre esse jogo de transição que o Atlético opta ter. Que a gente precisa ter um atacante que segura a bola, a gente precisa ter um atacante que consegue dar um pouquinho de ritmo ao jogo. E não que a gente não vai deixar de ter o Alan, mas eu acho que o time do Atlético se sente muito confortável com o Alan e não é à toa que ele é titular e que vem fazendo seus gols. Então o Viveiros, que é o maior investimento da história do Atlético, vai ter que quebrar um comportamento que o time ele se sente muito à vontade. Que é bola na Allan Kardec, bola na Allan Kardec, bola na Allan Kardec. Isso, no final das contas, tem um valor muito grande. Isso, no final das contas, tem uma representatividade muito grande. Tem um aspecto muito grande. Então, assim, pra mim, o Viveiros está na frente também do Alan. Mas o Viveiros vai ter que se provar. E eu acho que o Viveiros tem tudo pra se provar, tá? O Viveiros, eu acho que ele encaixa perfeitamente no jogo do Odair, nesse jogo mais direto, mais vertical. Acho que o Viveiros provoca mais o erro do adversário, pressionando, incomodando, forçando uma saída de bola complicada do adversário. Acho que o Viveiros ele pode oferecer muita coisa que o Alan não oferece. Acho que vai aparecer mais na cara do gol exatamente por essa capacidade de atacar espaço. Mas é mais uma disputa que eu acho que os reforços eles ganham. Eu vou trazer uma disputa que talvez seja menos hypada. Mas eu tô muito convicto que o jogador da base do clube vai ganhar, que é a disputa Aguirre e Beleze. Hoje dá pra dizer que o Beleze é titular da zaga do Atlético. E com a chegada do Aguirre, fica aquela expectativa. Pô, o cara vai jogar, não vai jogar. Mas pra mim, vamos lá, vamos pros critérios. Beleze, o zagueiro mais rápido do que o Aguirre. Beleze, o zagueiro com a saída de bola melhor do que o Aguirre. Beleze, o jogador com percentualmente quase 25% a mais de acertos nos duelos aéreos que o Aguirre. A gente pode ver um Aguirre chegando, se justificando. Eu tenho o pé atrás. Mas acho que todos os aspectos que a zaga do Atlético precisa hoje, para ter um zagueiro que joga em linha alta, mais veloz para recuperações, para ter um zagueiro que sai construindo bem, que consegue superar a pressão do adversário, cara, para mim o Beleze se encaixa e se encaixa muito, pelo menos nesse primeiro momento, na frente do Juan Felipe Aguirre. Outro nome, Benavides e Cauã. Eu tô achando que é uma disputa que vai virar um cenário dos dois jogando juntos. A gente vê muito no futebol brasileiro esse tipo de improvisação, né? Da gente ter dois laterais no mesmo corredor, da gente ter dois laterais no mesmo contexto ali. E o Benavides pode ser muito um lateral base para dar liberdade ao Cauã. O Cauã, eu posso estar muito enganado, daqui a alguns meses a gente pode ver o Cauã no ostracismo, nem no Atlético mais. Mas pra mim o Cauã, nesse momento, ganha do Benavides ao ponto de eu achar que o Benavides não precisava vir. Eu tenho certeza que o Benavides vai nos ajudar. Mas o Cauã, ele tem muita coisa, cara. Se tu abre a caixa de ferramenta do Cauã, você vai encontrar muita coisa. Você vai encontrar um lateral habilidoso. Você vai encontrar um lateral rápido. Você vai encontrar um lateral que defende bem. Você vai encontrar um lateral que cruza relativamente bem. Você vai encontrar um lateral de boa infiltração. O que que eu posso querer mais? Desculpa, o que que eu posso querer mais? Assim, se eu chegar pra você e falar que eu, pô, quero mais sei lá o quê, vai estar sendo até injusto. Então, pra mim, o Cauã hoje seria o titular da minha lateral direita do Atlético. Pra gente terminar, pra mim, a disputa mais difícil, Mendonça ou Luiz Fernando. E a disputa, ela é difícil, porque eu acho que ela traz jogadores muito próximos em característica e eu acho que ela traz jogadores muito próximos em nível também, velho. O Mendonça, eu acho ele muito próximo do Luiz. Eu acho que tudo que o Mendonça, de certa forma, entrega, o Luiz também entrega. Eu só acho o Mendonça melhor. Ou a versão que eu tenho na minha cabeça do Mendonça no Ceará é uma versão melhor do que eu vejo o Luiz Fernando nessa temporada. Aí a gente precisa entender se o Mendonça vai ser esse jogador que eu vi no Ceará e que eu admirei no Ceará. Mendonça no Ceará foi muito bem. Mas aí você pega o Luiz Fernando, 70 participações em gol nas últimas temporadas, basicamente. É artilheiro do time na temporada, um dos líderes de assistência do time na Série B. Eu num primeiro momento, se eu pudesse escolher pro meu time de pelada, eu escolheria o Mendonça.
Mas eu entendo que o Mendonça ele vai ter que suar sangue pra tirar a vaga de uma das referências desse time do Atlético, que é o Luiz, e que combina muito também com o modelo de jogo do técnico da Helman, e eu acho que isso acaba sendo um argumento muito relevante pra tudo que a gente pensa daqui pra frente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.